fazer a coisa andar, e aí é perseguido, denunciado lá na Sudoeste, quando eu cobro que a coordenadora não presta conta do PENAC e não é dinheiro dela. Quando ela negligencia, porque é fila de 150 debaixo do sol, e distribui-se 20 fichas, não se avalia se é urgente, se não é urgente, e se desrespeita idoso. Então, quando eu questiono tudo isso, eu sou exigente, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí me denuncio lá na Sudoeste com a doutora Antonieta, doutor Roberto e Uraí. Eu estou acostumado com isso. Isso não vai inibir nada enquanto eu abraçar essa causa. Quando eu abraço uma causa, eu vou até o fim para fazer o melhor que eu posso. Ou então um abraço. É isso aí. Tá? Basicamente é isso. E a coordenadora, ela quer ver um Satanás e não quer ver. Obrigada, Paulo. Voltando então a dizer que aqui nesse espaço, presencialmente, tem direito à voz qualquer cidadão ou cidadã, que a gente vai estar incluindo, né, dentro do regimento aí, com a possibilidade de estar trazendo as suas questões, né? Então, todo mundo convidado. Outra coisa é que a nossa transmissão chegou a ter 20 pessoas assistindo, 22. Estamos tendo problemas em alguns momentos, mas é porque a transmissão é feita por 4G. Então, enquanto não se resolver esse problema, a gente vai ter dificuldades, né? E agora a gente vai começar o segundo bloco. Está se inscrevendo? Então, para começar, o Roberto. Para dar continuidade às coisas que eu tinha notado aqui. Uma delas é a cobertura de saúde bucal. Esta é uma vergonha para a cidade de Campinas. Sei também que não dá para ampliar de uma vez, mas chegar em 2025 com 42% de cobertura de saúde bucal é inadmissível. Eu não sei qual é a solução, mas nós, usuários, trabalhadores, não podemos achar que está certo. Está certo? Tem um trabalho de 2016 talvez, mostrando que 50% da população de Campinas, esse levantamento de saúde bucal que o Estado costuma fazer, fica mais de um ano sem atendimento de saúde bucal ou atende-se na iniciativa privada, porque o serviço público de Campinas não dá conta. Não dá conta. E não vai continuar dando com 42% de cobertura. Claro, foi dito aqui que depende de ter salas suficientes, equipes, etc. Não sei como fazer, mas não dá para a gente admitir que uma cobertura de 42% de saúde bucal, como como eu falei, a 10ª cidade mais rica do país. Não dá. Não dá para a gente achar que isso tá bom. Em relação à atenção secundária, é outro problemaço que nós temos. Problemaço na seguinte perspectiva: a Secretaria abriu mão de ter, de fato, atenção secundária própria. A atenção secundária da Secretaria de Saúde é mais de 70%, talvez mais do que isso, realizada por serviços contratados e conveniados. Sobraram as policlínicas e alguns serviços de referência que, comparando com serviços contratados, é uma ninharia, é uma micharia. Foi apontado em uma série de contratações. Por exemplo, 2 oftalmos. Não arranha a necessidade da cidade de Campinas para oftalmologia. Não arranha. Como é que eu vou arranhar essa necessidade? Contratando serviços. E quando eu contrato serviços, eu não sei quantas pessoas eu estou contratando. Eu contrato procedimentos. Quantos procedimentos serão realizados? De tal maneira que a Secretaria abriu mão de fazer gestão da média e alta complexidade. Da alta faz através da rede Mário Gatti, mas da rede ambulatorial de especialidade médica, a Secretaria abriu mão. Tá certo? A Secretaria, infelizmente, e a apresentação mostra isso claramente, não é eu que estou inventando, está se transformando em gestora da atenção primária e gestora dos serviços contratados. É isso que a Secretaria está se tornando ao longo dos anos. É uma pena, porque pelo menos do meu ponto de vista, é muito melhor ter serviços públicos que
a gente discute modelo, que a gente discute integração, que a gente discute uma regulação própria, do que ficar dependendo de serviços terceirizados. A Nayara deu exemplo, logo no início da fala dela, de reclamações de pessoas em relação à PUC. Se fosse o nosso serviço, a gente interferiria direto. Qual foi a resposta da GDO? Manda falar na ouvidoria. Como assim? Eu não tenho nada com isso, vou entre aspas, porque ela não disse isso, eu acho que ela é super responsável para responder desse jeito. Mas é mais ou menos assim, eu contratei o serviço, eu olho os números, eles estão prestando o número de procedimentos que eles realizam. Então, do ponto de vista dos indicadores, está tudo certo. A gente precisa ter muito cuidado com essa história de indicadores, porque mostra que está tudo certinho, mas o usuário chega lá na porta, fica 6 horas na espera, fica isso, não consegue o atendimento do urologista, etc, etc. Então, esse é o passo da Secretaria de Saúde, é ter aberto mão da rede, da média e alta complexidade. De novo, de um monte de coisa, eu não vou ficar pedindo inscrição não, senão a gente vai. A única coisa que eu queria falar é em relação às UPAs. Pelo menos para não deixar de falar alguma coisa. Eu não sei exatamente quantas UPAs Campinas precisa. Se calcular uma UPA de nível 3 para cada 200 mil habitantes, precisaria de mais ou menos 6 UPAs. O que a gente precisaria trabalhar é com a perspectiva de olhar para os territórios integrados de saúde. Quando a gente pensa em planejamento integrado, planejamento territorial, planejamento de base territorial, planejamento por distrito, com participação do usuário e trabalhador, de rede comunicacional, às vezes a eficiência, a tal da lucro, não é, como é que eles falam? Não é lucratividade, a economicidade não é o principal critério. O principal critério é da efetividade. Então, às vezes, eu posso ter uma população de 150 mil, mas está tão distante, que ali eu preciso de uma UPA sim tipo 2, embora o Ministério venha dizer para mim que eu preciso ter 200 mil habitantes para tal da UPA. Economicidade não é um bom critério para a saúde. Não é. Por isso que a inflação da saúde é muito mais alta que a inflação comum com a qual a gente lida no cotidiano. O critério da saúde é efetividade. Esse é o principal critério. O que é efetividade? Com que eu tenho, eu estou produzindo a melhor saúde para as pessoas? Se não, o que eu preciso fazer? Nem que para isso eu tenho que aumentar gastos. Campinas já mostrou que com menos que 25% do seu orçamento em saúde, não dá conta de fazer uma rede sustentada, uma rede efetiva. Então, para fechar, essa proposta que a Nayara fez, eu acho absolutamente necessária, que a gente faça os planejamentos territoriais, que no passado tinha, não sei se ainda tem, os distritos chegavam e apresentavam, olha, eu preciso de tanto serviço, eu preciso de uma UPA, eu preciso de tantas, como é que chama isso? Serviço de CAPES, etc. E em cada serviço eu preciso de tais profissionais. Aí a secretaria somava tudo isso e dava o planejamento da cidade. Eu não sei se isso ainda continua existindo, eu nunca mais vi. Se não tem, precisa retomar, o planejamento precisa ser territorial. O território nosso de ponto de partida é cada unidade de saúde, mas vai somar-se isso nos distritos. Ele é ascendente para depois chegar na cidade. Então eu gostaria muito de saber qual é o planejamento de cada um dos distritos e sugerir aos senhores coordenadores de distrito que sejam mais ativos, mais gestores, mais proativos, que façam o seu planejamento, que tragam para a gente discutir, que discutam nos seus conselhos distritais e sejam menos passivos, só gerentes. Nós não queremos gerentes, nós queremos gestores, nós queremos pessoas que interajam com a população, nós queremos pessoas que façam o planejamento participativo, que olhem para o território, que vejam a necessidade da comunidade, que pensem em promoção e prevenção. Tá certo? Que aí eu consigo ter o dimensionamento adequado. Senão eu não consigo. Eu fui falando de números que é muito engraçado. Toda RDQA, tudo que a gente discute. Eu sempre falo isso. Quando a gente ouve gestor falando, quando eu fui gestor talvez era assim também, viu? A gente conta de um paraíso. Tá tudo certo. Aí a gente ouve o usuário. Eu vou lá e apanho. Nós fomos numa reunião em Souzas. Souza capenga, faltando gente pra caramba, tá certo? Mas quando eu olho os números, não tá faltando, tá tudo certinho. Então, por isso eu falo, o planejamento é territorial, é lá, é no pedaço, é com o usuário que tá lá, é com o Cido, que tá lá há 20 anos e sabe as necessidades daquele território.
É isso, é que o seu João que está lá há 30 anos naquele território sabe da necessidade, a Maria Helena que está lá o tempo inteiro anotando tudo desde 2010. Então essa é a sugestão, que os territórios sejam territoriais, em cada distrito, em cada unidade de saúde, com participação de usuários e trabalhadores. Obrigada, Roberto. Seu João da Lagoa. Não tem problema. Não, de fato não. O domínio fechado é para mim maravilha. Você foi fazer, você quase bateu nela. Aqui, o desafio aí é total. O que eu queria colocar é o seguinte: eu vi a explicação do Mário Gatti, vi a explicação aqui do rapaz. Seu João, Marcelo. só um minutinho, por favor, eu esqueci. Eu estou fechando as inscrições, porque o segundo bloco já está completo, tá bom? Isso. Então, é legal a gente, quando tinha o serviço aqui, eu milito há muitos anos na saúde. Eu peguei aqui na época do Odair Urbano, secretário, que estava todo o tempo sentado na reunião aqui, o Igor, o outro secretário, esse do coração aqui, que eu gosto muito dele, que é o da PUC aqui. Então, assim, não menosprezando os outros, mas esses dois últimos secretários, Carminho e esse que está na secretaria, está tampando buraco. Te juro por Deus que esses camaradas aqui, realmente não sabem o que é viver saúde. Você sabe o que é saúde, moço? Eu moro lá no Ouro Verde. Eu demoro 40 minutos praticamente para chegar aqui. O que mais dói, sou conselheiro Margante. O que mais dói em mim é aquelas pessoas senhorinhas que não conseguem ter uma atenção básica lá na sua unidade e vem pegar uma fila no Marugate. Quando o doutor chega, eu pedi um exame para a senhora. Geralmente é um exame de urina. 4 horas para dar um resultado. Aí o outro entra, o outro já foi embora, fala, eu vou pedir mais um exame para a senhora. E eu vou pedir o de sangue para a senhora. Aí vai mais 6 horas. E a consideração pelo ser humano? Onde fica? Eu fiz um juramento que eu ia cuidar das pessoas. Eu fiz um juramento médico que eu ia cuidar das pessoas. E onde que está a minha reputação? Porque o fulano, Bertão, Cigano. Então, antigamente, a gente tinha mesmo planejamento, porque o secretário vinha aqui, todo mundo vem aqui. Eu falei um dia para a Nayara aqui. Aqui é lugar da gente fazer proposta para a gente levar para o distrito, fazer uma boa administração. Quantos profissionais tem? A Nayara lançou uma proposta, o Roberto fez outra, que a gente precisa sentir onde a gente tem atendendo o povo. A qualidade de atendimento que vocês oferecem. É isso que nós não queremos mais nada. Aí a turma fala assim, eu vejo reportagem assim, mas o SUS aumentou muita gente. Aumentou, perdeu muito plano de saúde. Mas não é isso. O morador de Campinas continua contribuindo com a contribuição dele, o IPTU, o serviço dele continua pagando. Ele fez aquela opção para ter a Unimed, fez outra opção para estar numa firma, mas ele está contribuindo com o município da mesma forma que o cidadão que usa o SUS. Ele não tem diferença nenhuma. Só a modo de pensar, de fazer o planejamento, é que está faltando. Por quê? Contrata quem para fazer planejamento? Um monte de gente, 1.200.000 habitantes, 67 unidades por 12 lá, 20 unidades de serviço na região sul, 20 lá na unidade sudoeste, mais 15 ou 20 na unidade noroeste, aonde está a verdadeira pobreza. A pobreza está lá. É gente morando em barraco, não tem saneamento público, não tem asfalto, não tem nada disso. Aí você não quer que essa pessoa fique doente. É cavalo, é cabrito, é tudo sorto lá, cachorro no meio da rua. Aí você não quer que a pessoa faça uma contaminação. Criança pisando no barro, no rede de esgoto. Cadê a integração? Cadê essa integração da secretaria? Não tem. Você vai discutir saúde, você discute olhar, você for no bairro lá, tem uma virose lá. É a mesma coisa esse carrapato aqui. Tá lá, ninguém morreu no Taquaral. Ninguém morreu no Taquaral com carrapato estrela. Mas morremos na região sudoeste, morremos na leste, morremos em outros lugares. Sabe? É o local onde mais pobre. Todo mundo está falando de Souza aqui. Souza eu admiro muito porque eu luto pelo verde. Eu admiro lá. Quando vai fazer alguma coisinha na calçada lá, o pessoal da Souza, fiscalização, vai estar lá. Por que ele não faz a mesma coisa na saúde? É isso, faz a mesma coisa na saúde. Agora nós temos um sonho. Como o pessoal falou aqui, o Roberto falou certinho. Fizemos várias reuniões
várias conferências pedindo uma região lá do Sudoeste, uma UPA. E lá nós temos praticamente quase 200 e poucas mil pessoas. Temos o Ouro Verde, saber que é o capenho que ficou lá. É o Ouro Verde que ficou. E aí eu volto a dizer para a senhora, o que nós podemos fazer melhor? Está na culpa do pessoal que vai lá procurar saúde? Ou está na culpa aqui quem está aqui em cima administrando dinheiro? Aí eu fico me perguntando assim, mas por que essas pessoas não olham lá no fundo com o coração das pessoas? Porque quem vai lá na UPA, ou no São José, ou lá na Padre Anchieta, ou vai no Ouro Verde, ou vai no Marugate, são cidadãos que contribuem para aquelas pessoas que estão lá dentro, que foi concursada, que fizeram o juramento um dia, que ia cuidar das pessoas, não tem ninguém de graça lá. E eu fico com esse sentido assim, que a gente não tem, nos olhos daquelas pessoas que estão administrando lá, a compaixão de olhar para as pessoas e falar, eu quero cuidar de vocês. E aí vocês sabem, eu sempre falo, hoje eu falei na reunião lá, você sabe o que é o para-raio, né? O para-raio da saúde são vocês aqui, ó. Porque vocês não têm um lugarzinho para tomar um café, o atendimento, o acolhimento é com 2, 3 pessoas na mesma sala, o acolhimento, eu quero falar do meu problema, eu quero falar que o problema dela, eu tenho que estar na mesma sala, eu fico vergonhado, não posso falar. E aí diz o seguinte, como é que eu estou fazendo a humanização que nós pregamos tanto? Nós estamos querendo fazer a humanização, mas a humanização desse jeito, descaracterizando as pessoas. Aí eu vou falar a grande verdade para o senhor, eu quero ver mais 30 anos, se Deus quiser, estar aqui no conselho, não como membro, mas sem participação e ouvindo as palavras das pessoas que podem falar um pouco mais e melhor que eu. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Esse tema está mobilizando muito, né, gente? Tá difícil controlar o tempo aqui. Então, de vez em quando vocês vão ouvir uma voz assim, continua, sou eu, gente, pedindo para parar. Tá bom? Então, o próximo é o Ney. Eu vou tentar ser rápido na minha fala, porque o povo já falou bastante coisa aí, já tem um monte de questões para serem tratadas. Mas assim, uma coisa que eu gostaria muito de ouvir da Secretaria é quantas vagas em aberto a gente tem na Prefeitura. Quantos postos de trabalho não ocupados a gente tem na Prefeitura. Porque quando houve o plano de cargos e salário em 2007, se criou o conjunto de cargos que a Prefeitura teria. E ao longo desses anos, gente se aposentou, gente morreu, gente se demitiu, gente foi concursada e ocupou vagas. E eu quero saber, daqueles cargos que existiam em 2007, quantos foram extintos porque vagaram e seriam extintos a vagar? Quantos ainda existem? Quantos estão ocupados e quantos estão vazios? Porque isso dá para nós uma dimensão do que é possível de repor de um quadro de trabalhadores que existia em 2007, porque esses cargos todos existiam em 2007 e estavam ocupados. E de lá para cá, ou foram criados novos e não tem nenhum cargo vazio, ou tem um monte de cargo vazio e a gente precisa saber disso. Porque isso dá para nós uma dimensão do que é o arroxo que a Secretaria de Finanças faz em cima de nós, trabalhadores da saúde, que temos que nos desdobrar trabalhando por 3, 4, 5, porque não tem gente para fazer o trabalho. E a gente tem que se matar e tem que resolver a coisa com hora extra, ou com hora, como é que chama a coisa? Hora suplementar, tendo cargo vago, tendo lugar para ser contratado alguém, para dar emprego, para aumentar a circulação da economia, para melhorar a condição de vida nessa cidade. E isso, responsabilidade da Secretaria de Finanças. Não só, mas assim. Porque eu acho que a Secretaria de Saúde tem que ter. Evidentemente.
questão que é central para a gente estar do mesmo lado numa luta para que a saúde tenha condição de atender bem a população. Precisamos de gente. Saúde se faz com o trabalhador. Máquina é um outro elemento na coisa, mas sem o trabalhador atendendo o usuário, não se faz saúde. Precisamos saber que tamanho é esse buraco. Eu sei que ele existe, eu não tenho dúvida que ele existe. Mas que tamanho ele é? Não sei se vocês sabem, não sei se vocês têm essa informação lá, mas em algum lugar deve ter. De algum jeito deve ser possível gerar essa informação. Maria Helena tem? Então, o que eu estou pedindo para vocês é isso. Informem para a gente. E aí, informem essa outra coisa que o Roberto falou. Que tamanho é a nossa cidade? Que tamanho deve ser uma equipe? E aí, outra coisa. A gente fez um estudo na época do Núcleo de Saúde Coletiva, falando do envelhecimento. O médico de saúde da família pode ser um cara bacana pra caramba, mas na hora que 50% da população envelhece, não dá para deixar na mão do médico de saúde da família. Tem que ter geriatra. Precisamos de geriatra. Precisamos de mais cardiologista. Precisamos de pneumologista, porque a pandemia detonou com a população e a questão respiratória está pegando pesado. Outras sequelas da pandemia demandam outros especialistas. Isso está estudado? Isso está levantado? Que demanda é essa? Eu não consegui enxergar na apresentação que foi feita hoje dados que falassem desse tipo de avaliação. A Secretaria pensou nisso, está pensando nisso, como é que está essa questão das sequelas da pandemia e das novas demandas que a gente está tendo como decorrência da crise econômica, da crise da pandemia e disso tudo que veio nesses últimos anos. Obrigado. Obrigada. Agora o Lúcio, em seguida é a Ivone e depois a Maria de Lourdes. Daí eu vou devolver a palavra para vocês. Gente, vamos tentar dizer alguma coisa para ver se a gente vai no caminho que de fato que nós desejamos. Já faz alguns anos que a gente anda pela periferia, inclusive como conselheiro, reivindicando muitas das vezes unidade básica de saúde em determinados locais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Base da região do Centro de Saúde de São José. Criou-se o Centro de Saúde de São Diego, inaugurado em setembro de 2017. Ocorre que quando a gente reivindicou os profissionais, eles encaminharam um número de profissionais que não tinha o mínimo condições de atender a população. Virou um tumulto só. Eu vou explicar por quê. Na época, nós reivindicamos uma quantidade de profissionais. A secretaria apresentou para nós o número de pessoas da região. Mas como que eles levantaram esse número? Eles pegaram o índice do IBGE de 2010. Todos nós sabemos que é 2010, 2020, 2030, que essa de cada 10 anos tem-se os dados do IBGE. Ocorre que eles apresentaram 7.500 pessoas naquela região. Pessoas, não é moradia não, pessoas. Na época eu fiz um pedido para a Sanasa para dizer quantos hidrômetros e quantas pessoas estavam naqueles hidrômetros. 22.400 pessoas. Olha só, de 7.500 para 22.400. Hoje o Centro de Saúde de São Diego é reconhecido em 13.500 pessoas, depois de muita luta e muita reclamação que a gente está fazendo. Então,
Para 24 mil, está longe, né? Está muito longe. Bom, isso significa que nós não temos 50% dos trabalhadores que deveria ter. Porque se o número para a secretaria é 13.500 e lá tem 24, então esse é um dos dados que precisa ser corrigido. Não é possível a gente em 2022 estar numa situação como essa. E aí eu vou então agora passar um quadro para vocês, que é o seguinte: Centro de Saúde São José. Nós fizemos uma solicitação de quantos trabalhadores tem, qual é a falta dos trabalhadores. Ó, clínico generalista, está faltando um de 20 horas. Ginecologia, está faltando um de 36 horas, e assim vai. Está faltando 13 trabalhadores no Centro de Saúde São José. Eu considero o Centro de Saúde São José um dos que tem mais número de trabalhadores lá presente. Então está faltando muita gente. No entanto, o que está faltando aqui, que está colocado, é reposição. Não é nenhum a mais. Não é a necessidade da região. É reposição daquilo que falta no quadro de funcionários. Então, gente, é aí que está o bode. Por isso nós nunca vamos ter assistência devida que nós devemos ter. Sempre vai ter fila, sempre nós vamos ter problema, sempre vai ter briga de usuário e trabalhador. Coitado, não tem nada a ver com isso, mas é ele que leva na cara lá às vezes. É desrespeitoso, mas quem chega doente é o usuário, não é o trabalhador. Só que nós temos que respeitar os trabalhadores também. Só que nem todo mundo é igual, certo? E é o que acontece nas unidades básicas de saúde da nossa cidade. Com certeza. Obrigada, Lúcio. Boa noite novamente. A minha pergunta, eu quero direcionar para o doutor. Quantos médicos hoje estão lotados no Marigate? Em 2017, o doutor Pimenta disse que tinha 617 médicos lotados no Marigate. Quantos médicos tem hoje? Tá? Quantos médicos estão lotados hoje no SAMU? Tá? Sendo que a ambulância básica, ela só sai com a enfermeira e o motorista. Tá? Então eu quero saber a quantidade de médicos tem no SAMU para a gente ver qual horário que os médicos saem. Os médicos saem todo dia tem uma carga horária para esses médicos, né? Então, as cirurgias eletivas, hoje tem uma desculpa que é por causa da pandemia. Só que cirurgias eletivas, vocês, como trabalhadores, todo mundo como trabalhador aqui de saúde, até o doutor como gestor. Cirurgias eletivas sempre foi sorteio, antes de pandemia. Nós temos hoje no Marigate cirurgias de prótese, de quadril e de joelho, com pessoas aguardando há 6 anos. 6 anos. Né? Então, fica difícil, né? 6 anos atrás não tinha pandemia. Né? Não. Então, eu quero saber também, tem médico no Marigate que ele entra às 13 e sai às 17, só de segunda-feira. Tá? Nefrologista, né? A pandemia deixou uma grande sequela renal. Hoje vocês do Marigate, vocês sabem que neste momento deve ter gente lá internada, aguardando vaga nas clínicas, porque não tem clínica de hemodiálise, né? Não só em Campinas, também no estado, né? A parte renal, com a pandemia, afetou muito a parte renal das pessoas. Então, não tem clínica de hemodiálise. Tem paciente nosso fazendo hemodiálise fora, fazendo isso na área. Então, eu gostaria de saber a respeito de médicos que se inicia às 13 e se encerra às 17,
Qual é a carga horária desse médico? Boa noite, obrigada. Obrigada, Ivone. Agora é a Ana Maria de Lourdes. Aí, em seguida, eu vou abrir a palavra para você. Bom, pessoal, boa noite a todos vocês. Eu estou novinha, estou chegando na saúde, viu? Só sou conselheira há 2 anos. E aqui o pessoal já mostraram mais do que nível universitário de conhecimento de necessidade da população. Eu costumo pensar assim, Campinas é riquíssima na hora da campanha e ela é pobre quando o prefeito ganha e assume o poder. Sempre foi assim. Eu estou em Campinas há 26 anos. Militei muito, ela conhece a Maria Helena, na habitação. Então, eu estou chegando na saúde, porque sempre me chamaram para ser conselheira. E eu falei, eu vou ser conselheira quando eu usar o Sistema Único de Saúde. Porque aí eu vou saber do que eu estou falando. Porque a pior coisa é você representar algo que você não conhece. Então, eu não gosto desse tipo de coisa. Infelizmente, realmente está secando o gelo, né? Pela apresentação da Maria Helena aqui, já disse tudo, né? A gente está secando o gelo. Mas, infelizmente, só sobra para nós continuar brigando, lutando e tentando mudar algumas visões que parece que parou no tempo. É como se a cidade não cresceu, a cidade não evoluiu, tudo é pandemia. Não conta os que morreu também, né? Que devia melhorar na saúde, já que morreu tanta gente também por conta da pandemia. A questão de psicologia também, moça, é uma área também que vai precisar de muita melhoria, porque infelizmente a Covid também deixou essa herança aí. Eu sou lá do posto de saúde do Perseu, lá a gente já está mais ou menos há 7 anos, faltando um clínico geral numa equipe. Teve uma vez que conseguiu, mas aí a pessoa não quis ficar no local, não sei bem como funciona isso, sei que a gente não tem. Então essa coisa de os pacientes que dependem do posto de saúde mensalmente, porque são diabéticos, porque tem pressão alta, porque tem tudo isso, essas pessoas estão sofrendo horrores, sofrendo na pele, porque muitas vezes não conseguem fazer a sua consulta no prazo indicado pelo seu próprio médico. Não é a pessoa vai lá buscar a saúde porque gosta de ir para o posto de saúde, não. É a orientação médica que ele precisa passar para poder ter a medicação para tomar corretamente. Então, assim, eu vim da habitação, fiquei 16 anos no orçamento participativo defendendo a habitação. Foi 16 anos para conseguir a regularização do meu bairro. Então, agora eu já estou com 58 anos. Talvez eu vou ficar 16 anos na saúde para ver se vejo alguma coisa melhorar. Obrigada, só isso. Obrigada. Bom, então, saudade, né, Maria Helena? Ela também. infelizmente, segundo bloco acabou. Agora já a gente vai dar. Com relação aos profissionais que estão para se aposentar. Porque eu, lá do SESC de Joaquim Egídio, já ao segundo ano do convênio médico, porque o médico se aposenta e eu não tenho um médico para repor. Eu só traduzindo aqui, porque você está fora do microfone. Eu quero saber o que a secretaria faz com relação aos médicos ou às pessoas, os profissionais que vão se aposentar. Ele não está vendo esse povo que está saindo. E aí, tem um questionamento aqui sobre o que é feito quando o profissional vai se aposentar. Para previdências de reposição. Dá para ouvir que ela Então, mas na transmissão não dá. O microfone é necessário, senão não dá para transmitir. Inclusive, tem que ser para lá do microfone para aparecer, viu, gente? Para cá não. Saúde para a fala, a pessoa está na fala do foco. Então, já traduzi, tá bom? Agora a gente vai abrir para vocês. Eu queria ver se é possível 10 minutos para cada grupo, porque a gente está a 2 minutos das 9 horas. Inclusive, já vou
combinar com vocês, se é possível, que a gente faça a prorrogação até 9h30. Né? E se for possível, então, vocês vão terem 10 minutos de resposta. Se não der, a gente vai um pouquinho mais. Porque daí, finalizando, a gente tem os encaminhamentos. Né? Dessa vez não temos votação, mas precisava de uns 5 minutinhos para isso depois. Algum conselheiro ou conselheira contrário à prorrogação de mais 30 minutos? Se manifeste quem é. Então, sem manifestações, a gente vai então, prosseguir. Podemos começar? Pode, vocês querem começar? A gente vai falando aqui, dando os retornos. A Mônica, você vai falar uma parte da descrição, da cobertura. Eu vou falar aqui uma parte, aí depois a gente vai se complementando aí se faltar alguma coisa. Das questões aqui que eu acho que eu posso responder mais tecnicamente, a Maria Helena trouxe aí um quadro de 2012, o Guinaldo infelizmente não pôde comparecer hoje, eu não sei o quadro de 2012 que ele te passou, se na época tinha o Cândido, se não tinha o Cândido incluído, tinha o Cândido, né? E aí, antes... tinha GAT junto, tinha urgência e emergência junto, que hoje não está. Esses números que eu estou passando é Secretaria de Saúde, é atenção primária. Então, mas existiu o Cândido, aí o Cândido foi reposto a partir de... Só entrou concurso a partir de 2013, em 2012 não tinha ainda, né? Foram abertos os concursos, então esse número eu não sei. Quando eu falei de concursos homologados, eu estava dizendo que os concursos foram finalizados. Quando eu digo homologado, quer dizer que o concurso foi finalizado. Já abriu, os candidatos já fizeram as provas, já saiu o resultado final, o prefeito já deu o ok, a homologação é tipo, está terminado e nós já podemos iniciar as convocações dos aprovados no concurso. Uma coisa em relação, eu acho que o Roberto que falou, né, do número de equipes, o número de equipes a Mônica vai falar, mas a parte de, a gente quer chegar nos 300, nas 300 equipes, nos 75, 80% de cobertura, ou 100% nos locais de maior vulnerabilidade. Agora, o que nós estamos propondo aqui, a nossa proposta, não é o dimensionamento que seria o ideal para hoje, porque como, né, várias fases, a gente sabe que não é para amanhã, mas a gente tem que trabalhar dentro dos instrumentos de planejamento e orçamento para a gente conseguir avançar. Então eu tenho uma LOA ano que vem, que eu quero avançar, se é 5%, se é 2%, se é 3%, se é 10%, podemos divergir, mas eu acho que o mais importante é que todos queremos ir na mesma direção. A gente está falando aqui o que na atenção primária? Abertura de concurso público, convocação, citei aqui, eu acho que acabei falando muitos cargos aqui, ficou até uma coisa repetitiva, falando de vai homologar, homologou, vai convocar, talvez não tenha sido tão clara a minha fala. Mas eu acho que o que fica importante a mensagem dizer é que a direção dada pela Secretaria, o que eu vejo os colegas que a gente trabalha o corpo técnico, é no sentido de contratar, abrir concurso e contratar servidor estatutário. Este é o rumo e a direção que a Secretaria e todo o planejamento está nisso. Então, quando eu digo os concursos foram homologados, que estão em andamentos, que estão, é só concurso. A meta é essa, contratar o máximo possível, é lógico o ritmo. Eu trouxe só os números de 20 para 22, então eu não consigo responder, mas contextualizado aí nesse período de pandemia que dificultou muito. Muitos dos recursos foram canalizados para urgência e emergência e é para onde tinha que ir mesmo. A gente fez realmente uma contratação menor, mas continuamos a repor o que estava saindo ali de 20 para cá. Lá para trás eu teria que olhar os números, né? Mas teve uma reposição com a saída do Cândido lá atrás, em 2013, 2014. O Estênio vinha comigo aqui pro Salão Vermelho, a gente foi uma batalha, uma luta para preencher quantos processos emergenciais a gente abriu com a saída do Cândido, que foi repentina, não teve uma transição ali. A gente abria processo seletivo emergencial um atrás do outro. De 3 em 3 meses tinha edital. E a gente tinha uma dificuldade muito grande com os médicos lá na urgência e emergência. Então essa foi a batalha de 13, 14, 15. E eu lembro que a gente, naquele período lá, tinha um ano que a gente expandia, no outro ano a gente mantinha. No outro ano a gente expandia, no outro ano a gente mantinha. Mas o sentido estava bom, porque a gente estava ampliando o número de servidores. E quando a gente repôs, o Cândido falou, olha, mas só repôs, tirou o Cândido e botou o servidor, falou, isso é um avanço, porque por mais, né, por melhor que seja o Cândido, né, uma instituição parceira do SUS, séria e tal,
o CNPJ não era da prefeitura, eles não tinham estabilidade. Então, mesmo que a gente, naquele momento, a gente trocou 1.000 por 1.000 servidores estatais, eu acho que foi um avanço, porque eram concursados, estatutários, CNPJ da prefeitura com estabilidade. Então, isso foi um avanço. Então, a gente avançou ali até 16, e aí, infelizmente, teve uma crise de 17, 18, a gente estava impedido naquele momento pela lei de responsabilidade fiscal, a gente ficou quase 2 anos sem admitir nada, 19 a gente retomou, e aí 20 veio a pandemia. Então tem circunstâncias excepcionais, eu acho, né? A crise que teve lá em 16 anos foi forte, e a pandemia é uma coisa que a gente não via, né, assim, há 100 anos, né? Mais ou menos. Nunca tivemos uma pandemia desse porte, fica melhor assim. O Carlos Lourenço vai ser o presidente. Eu não sei se é para você ou para o doutor. Depois ele vai falar. Se você puder aguardar um minutinho, que aí o Esteban vai falando aí. Eu acho que é isso. Então, quando eu digo assim, os concursos estão homologados e nós estamos, já fizemos os pedidos homologou na sexta-feira, já encaminhamos, estamos aguardando a autorização para começar a convocação. Em relação ao déficit, a gente trouxe o déficit e a gente teve que fazer um recorte, né, gente? E olha que já teve bastante coisa, custou a cabeça no espaço, mas a gente trouxe o déficit das equipes de saúde da família, aí, um total de 240 que a gente precisa contratar. Né? Então, ano que vem, a gente não trouxe de tudo, e a gente tem que fazer um recorte, senão não é possível. É uma primeira conversa e aí a gente vai avançando nos outros temas. Né? Em relação ao critério de definição para a distribuição, ele é sempre, a gente faz um pedido e aí a gente vê o que cabe no orçamento. Daquilo que é autorizado, os diretores da secretaria, diretores de saúde, diretores da vigilância, junto com o gabinete, eles definem o que é mais prioritário para a distribuição entre os departamentos. E aí o departamento de saúde, junto com as coordenadoras de distrito de saúde, a coordenação dos distritos de saúde, define a distribuição nos distritos. E os distritos fazem a distribuição interna de acordo com o número que foi possível, às vezes com o número de candidatos. Né? A Mariana falou da questão dos médicos, às vezes a gente convoca e os profissionais não preenchem. Né? Na atenção secundária, que foi uma coisa levantada aqui, este é um problema bastante sério. Então a gente está, né, a Secretaria de Saúde, planejando, estamos já negociando, né, de propor um novo plano de cargos separado para a Secretaria de Saúde e tentar rever o piso inicial do médico. A criação, de repente, de uma categoria para o médico especialista, para mexer no salário básico do médico. Né? Mas isso tem um custo grande, né? A gente tem somado tudo, a rede Maringá tem um custo, né, elevado, e a gente tem que fazer isso caber dentro do nosso orçamento. Com relação, acho que a pergunta do Ney, né, dos cargos vagos, essa resposta está lá no CEI, viu, Ney? Depois você dá uma olhada que está a resposta lá. Então, os cargos que foram feitos, o plano de cargos atual dos servidores é o plano de cargos de 2007. Então tá lá, vocês veem o quadro, lá tem aqueles são o número de cargos criados para a Prefeitura Municipal de Campinas, não são o quadro da Secretaria de Saúde. Isso daí, e aí até e a gente coloca lá, a lei é o que está criado, o que foi criado depois a gente fala lá no texto da resposta, tem todos os cargos que foram criados posteriormente. E a gente botou a lista do que está preenchido na Secretaria Municipal de Saúde. Eu não tenho o número das outras secretarias. Aí eu ingressei via concurso de 2002 e entrei em 2013. Quando eu entrei aqui, eles já falavam, olha, não tem cargo vago por unidade. Na verdade, todos os cargos hoje na Prefeitura, eles pertencem ao plano de cargos da Prefeitura Municipal de Campinas. Então, quando alguém se aposenta, exonera e desliga, aquele cargo vago, ele volta para o controle de quadro da Prefeitura. Então, um cargo que só tem na Secretaria de Saúde, ele só vai ser ocupado na Secretaria de Saúde. Um cargo, por exemplo, um agente administrativo, ele pode ser ocupado em outra pasta, conforme a necessidade do município. Para a secretária, isso já era há muitos anos quando eu entrei, então eu não sei, eu sei que um dia já foi, né, vinculado ao centro de custo, à unidade. Né? Mas isso engessava muito, né? Imagina quando a população aumenta e você precisa ampliar, e você teria que mandar um projeto de lei complementar para a Câmara para criar cargo para você contratar. Então o plano de cargos, na verdade, aqueles cargos vagos, não é que é um posto de trabalho vago. Na verdade, a Prefeitura precisa de um número de cargos vagos muito maior do que
o número de necessidade de contratação imediata, porque senão a gente não consegue ampliar, inaugurar a unidade, ajustar os territórios. Às vezes você amplia uma unidade ou redivide o território, você precisa reajustar o número de funcionários. Se estiver vinculado ao centro de saúde, toda vez que a gente fosse contratar, e que já é bastante burocrático e demorado, né, a gente batalha para encurtar esse prazo, mas se a gente tivesse engessado no centro de custo da unidade, toda vez que a gente vai botar uma a mais, a gente manda um projeto de lei para a Câmara para criar um cargo novo. Então existe um número maior e a gente, justamente para a gente ter espaço de contratação. E aqueles que já estão próximos já têm pedido para criar novos cargos e ampliar para a gente ter capacidade de poder convocar mais. Eu acho que é isso. Aí eu passo a palavra para o demais. 2, 3 anos, apoio médico no lugar que está aposentou? Não é para ser isso. Agora, a gente tem situações, por exemplo, 2020 e 2021, o concurso só conseguiu sair em 22 porque nem dava para fazer prova, porque as empresas organizadoras suspenderam a realização porque a gente não podia botar mais 40 pessoas numa sala para fazer uma prova. Então a gente só conseguiu retomar com alguma segurança no finalzinho de 21 e fazer as provas agora. É muito grande. Mas Pessoal, agora é a hora que eles têm direito à resposta e a gente precisa respeitar, né? Nossa parte aí da fala, né? As inscrições já foram, tá bom? A gente tem vontade de perguntar muito, mas vamos respeitar um pouquinho o tempo deles. Então, por favor, quem vai falar, vai? A Mônica. Eu só vou complementar algumas coisas que o Marcelo pediu para estar complementando. Então, primeiro, quando a gente fala que não houve avanço na atenção primária, a gente sai de 138 equipes, cadê o Roberto? 138 equipes para 205. Então, a gente teve, sim, um avanço nesse período, né? Pode ainda não ser o desejável, o máximo, mas a gente teve, sim, um avanço. E o nosso planejamento em cima do RH é o que o Marcelo mostrou, do que compõe os profissionais da equipe. Então, o dimensionamento, se eu vou ter 300 equipes, 250, 240 equipes, é em cima da equipe que o Marcelo mostrou, do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do ACS. E tudo isso está complementando a nossa necessidade de RH. Tá? Então, é só... agora, a gente de fato, eu acho que aí a gente pode avançar, não tem problema, a gente não fez o olhar no território por cada distrito, nós estamos falando do município mesmo. Tá? E outra coisa que a gente sempre priorizou e sempre vamos tentar priorizar é as unidades que sejam com menor população adscrita nos territórios de maior vulnerabilidade. Então, se eu pego a Noroeste hoje, que cresceu, que tem, a população cresceu o número de unidades, a gente vai ter algumas unidades que não tem nem 3.500 pessoas. Então, isso são coisas que a gente vai... Unidades não, Ju, desculpa, equipes. Opa, você fica brava comigo, me corrija, equipes. Eu estou falando de equipe, falei unidade, mas equipe não tem mesmo. Eu tenho equipes que não tem nem 3.500 pessoas. Então, isso depende da vulnerabilidade e de como a gente organiza aí, dependendo do acesso e da condição do usuário. Então, isso é a primeira coisa. E existe um planejamento que é, de alguma forma, participativo dos distritos no sentido das necessidades de unidades novas nos territórios. Então, hoje, a gente tem a construção do Cosmos Círios, a gente tem a construção, a previsão de construção do MIA, enfim, tem as unidades onde a gente sabe que existe algum vazio, que a gente precisa estar suprindo comunidade, então a gente vai acrescentando unidades a essas populações mais distantes. Então, isso existe, sim, um planejamento, tanto de construção como de ampliação, e isso existe depois, como diz o Marcelo, a primeira apresentação. Mas a gente pode aqui vir apresentar as unidades que estão no planejamento de construção, do que vai estar pensando em ampliar, isso a gente, com certeza, pode estar trazendo, tá? Agora, ainda temos problemas, com certeza. Não estou aqui falando que, como diz o Roberto, a gente vem aqui, parece que está tudo
ótimo quem está na gestão. Ninguém está falando isso. A gente sabe das dificuldades, a gente vem enfrentando a pandemia, tem uma dificuldade de fixação dos profissionais, que a gente também está pensando em como fazer isso. Mariana falou, não sei que o outro usuário falou, que o médico chegou e foi embora, acho que foi a senhora que falou, né? Então, assim, a gente também tem que olhar para isso e ver o que a gente vai fazer para fixar os profissionais. Não adianta só eu abrir vaga. Se eu abrir vaga e não fixar o profissional lá dentro daquela população, não resolve o problema. Então, a gente também está fazendo um olhar mais criterioso para isso. E uma das coisas que a gente vem, vamos dizer, ampliando e tentando otimizar essas dificuldades é com mais médico brasileiro, é com outros médicos que às vezes não os concursados, mas que a gente consiga que eles atuem e permaneçam nesses locais com alguma dificuldade de fixação. Então, isso a gente tem feito. Assim, teríamos muitas coisas para conversar hoje, mas não daria. Eu acho que vão ter os encaminhamentos, as discussões, e aí, conforme for a demanda, a gente pode estar trazendo aqui maior apresentação, distribuir por distrito, não tem problema, a gente tem tudo isso. É que hoje, no primeiro momento, a gente está fazendo mesmo a apresentação mais geral, né? Agora, a gente sai de 40% de cobertura para 60%. Então, assim, a gente está com muita dificuldade, ainda precisamos melhorar, mas ampliando, sim, a cobertura. Também queremos chegar nos 75%. Nós não somos, mas isso é um processo e um tempo. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Moema. Vamos então tentar dar os encaminhamentos aqui na questão da rede Morgate, né? Na questão da urgência e emergência. Antes de abordar e falar especificamente do que foi apontado, né, dos apontamentos realizados pelos presentes, eu gostaria de só fazer uma fala aqui, que o atendimento secundário, né, que no caso aí é a urgência e emergência, as UPAs e SAMU, ela tem feito um trabalho muito próximo com a Secretaria de Saúde, com a atenção primária. Eu havia feito uma fala na última plenária e eu volto a reafirmar ela aqui.